Pessoal, professor Wilbert aqui. Estou aqui compartilhando a tela do meu computador com vocês. O motivo é que hoje a gente vai falar, né, dos números da educação brasileira. É um tópico aí da ementa do curso, tá certo? E quando eu me deparei com esse tópico da ementa, né, eu fiquei um pouco reflexivo, pensando, né? E aí, o que exibir, né? Porque a gente tem que tomar uma referência, né? Os números mais relativos aqui, né? Então, nada mais atual, nada mais, né, nada mais preocupante do que os impactos que essa pandemia ela vem a causar na vida dos estudantes, né? Que atravessaram ela e que estão atravessando ainda ela, né? E que muitos vão sair, de certa forma, com, vamos dizer assim, com algumas, entre aspas, sequelas, né, desse período, né? Com alguma deficiência, não é? Com alguma dificuldade que foi enfrentada, com algum aprendizagem que não foi obtido, com algum conhecimento que não foi adquirido, né? Então, eu resolvi falar um pouquinho disso. E para isso eu terminei acessando aqui páginas oficiais, tá? Então, não estou tomando como referência nenhum blog, nenhum vídeo de YouTube, estou tomando páginas oficiais. Vou pegar aqui uma página oficial do IBGE e uma página do governo, tá certo? A gente está olhando alguns dados, algumas apresentações oficiais do governo. A gente está exibindo para vocês aqui, tá legal? Então vamos lá. De início eu vou apresentar aqui para vocês, né, uma matéria que ela foi atualizada já com a última atualização dela aqui foi 19/6/2019, né? Ela fala do PNAD contínuo 2018, né? E é da agência IBGE Notícias, né? Ok? .gov.br, tá? Diz o seguinte: a educação avança no país, mas desigualdades raciais e por região persistem, né? Então isso aqui é um pouquinho antes da pandemia, tá? Pesquisa anual por amostra de domicílios, né? Ela revela que houve melhora em praticamente todos os indicadores, né, educacionais no Brasil, né, entre 2016 e 2018, porém persistem as desigualdades regionais de gênero, né, e de cor e raça, né? Mulheres permaneciam mais escolarizadas do que os homens, né? Pessoas brancas tiveram mais indicadores educacionais melhores, né, que as pessoas pretas ou pardas, né? As regiões Nordeste e Norte apresentam uma taxa de analfabetismo bem mais alta e uma média de alunos de estudo inferior à das regiões Centro-Sul do país, ok? O acesso à educação básica obrigatória pela Constituição no país, por exemplo, cresceu de 45% para 47,4% nesse período, ok? Vale destacar também o seguinte, que a taxa de escolarização de crianças, né, de 0 a 3 anos cresceu cerca de 30 para 34, o que equivalia a 3,5 milhões de crianças, né? E no grupo de 4 a 5 anos, a faixa corresponde à pré-escola, né? E essa taxa foi de 92,4% dos estudantes, ok? Eu queria destacar aqui, nessa matéria da agência de notícias aqui do IBGE, com relação aqui, ó, ao analfabetismo. O analfabetismo ele alcança 10,3% dos idosos brancos e 27,5% dos pretos ou pardos, né? Então aqui a questão racial pode ser evidenciada, na verdade. Então no Brasil em 2018 havia 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o que equivalia a uma taxa de analfabetismo de 6,8%, né? Em relação a 2017 houve uma queda de 0,1%, o que corresponde a uma redução de 121 mil analfabetos entre os 2 anos. E quanto mais velho o grupo populacional, maior a proporção de analfabetos, né? Em 2018 eram quase 6 milhões de analfabetos com 60 anos ou mais, o que equivale a uma taxa de analfabetismo de 18,6%, né, para esse grupo etário aí.
Na análise por cor ou raça, em 2018, 3,9% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetas, né? O percentual que se eleva para 9,1% para pessoas de cor preta ou parda. No grupo etário de 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo das pessoas de cor branca alcança 10,3%, e entre as pessoas pretas ou pardas amplia para 27,5%. Né? Apesar de mais alto, o analfabetismo entre as pessoas de 60 ou mais, né, de cor preta ou parda, teve maior redução entre 2016 e 2018. Outro detalhe também é que o percentual de pessoas que concluíram no mínimo o ensino médio, né, tinha crescido de 46,2% para 47,4%. Eu particularmente acho muito baixo, né, esse crescimento, mas, né, foi um crescimento. A proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que finalizaram a educação básica obrigatória definida pela Constituição Federal, ou seja, concluíram no mínimo o ensino médio, passou de 46,2% para 47,4% entre 2017 e 2018. Tudo isso aqui, gente, antes da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia, né, vai deixar aí, né, algumas consequências, não é verdade? E essas consequências vão vir aí em estudos posteriores, né, em resultados posteriores aí, tá certo? Em termos de distribuição de pessoas com 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução, o percentual de pessoas com ensino superior completo passou de 15,7% de 2017 para 16,5% em 2018. Né? Um sutil aumento também. Entre aqueles que não completaram a educação básica, 6,9% eram sem instrução, né? E 33,1% tinham o ensino fundamental incompleto. 8,1% tinham o ensino fundamental completo e 4,5% o ensino médio incompleto. Apesar dos avanços, 52,6% da população de 25 anos ou mais de idade no país não havia completado a educação escolar básica obrigatória, até o ensino médio, tá certo? Aí traz também aqui a informação da agência, que pretos ou pardos tinham em média 2 anos de estudo a menos que os brancos, né? Questão racial muito forte, né? A média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade em 2018 foi de 9,3 anos, né? Entre as mulheres, o número médio de anos de estudo foi de 9,5 anos, enquanto para os homens, né, 9 anos. Então, perceba aí que, né, que a média de estudo é maior entre as mulheres, né? Com relação à cor ou raça, registrou-se 10,3 anos de estudo para as pessoas de cor branca e 8,4 anos para as pessoas de cor preta ou parda. Mais uma vez, né, a gente evidencia, né, questão racial. Tá? As pessoas de cor branca têm mais tempo, né, de estudo, tá certo? 10,3, enquanto as de cor preta, 8,4. Lembrando que isso aí até esse ano aí de 2018, tá? No país em 2018, né, aqui fala da taxa de escolarização das crianças, né? 56,4 milhões de pessoas frequentavam escola ou creche, né? Entre as crianças de 0,3 anos, a taxa de escolarização foi de 34,2, o que é equivalente a 3,5 milhões de estudantes, né? Comparado com o ano de 2017, a taxa de escolarização de 0 a 3 anos aumentou em 1,5, né? Ou seja, 158 mil crianças. Entre as crianças de 4 a 5 anos, a faixa de idade correspondente à pré-escola, a taxa foi de 92,4% em 2018, frente a 91,7% em 2017. Também houve, né, um aumento, tá certo? Andando aqui mais um pouquinho, aqui em relação à taxa de frequência, né? E aqui um ponto que eu queria colocar aqui, que são os indicadores educacionais das pessoas de 15 a 17 anos, né, por regiões. Por que, professor, só quer destacar isso? Porque de 15 a 17 anos geralmente é um público, né, ensino médio, né? Pensa-se, né, que esteja no ensino médio, né? Tá certo? Mas vamos ver aqui, né? Aqui fala da taxa ajustada de frequência escolar líquida, né? Vamos ver aqui. No Brasil, a taxa de escolarização, ó, 2016, 87,2, né? 2017, 87,2, né? E 2018, 88,2, né? Houve um aumento aqui. Ele coloca aqui uma observação, né? Diz que a diferença de 2016 e 2018 é significativa,
ao nível de confiança de 95%. Aqui são termos técnicos, né, de estudos estatísticos, tá certo? A gente pode observar aqui em relação às regiões do país, né, que na região centro-oeste, né, a taxa de escolarização em 2016 era de 88,5%, passou a 2017 para 87%, né, teve uma caída, mas em 2018 foi para 89,4%, né. Já na região sul, 2016, 86,2%, região sul ainda, 2017, 85,8%, e em 2018, 88,2%, né. Então, relativamente aqui, se a gente for observar, né, na região centro-oeste houve um aumento de 2017 para 2018, na região sul também houve um aumento, né, percentual. Aqui na sudeste foi pequenininho, mas também houve. Na nordeste também, né, de 86,1 para 86,9. Já na região norte, perceba aqui, ó, que o aumento foi de 86,6 para 88,2, né. E a nível de frequência, né, escolar, a gente tem esses números aqui que depois vocês podem estar olhando, tá certo? A taxa de escolarização de jovens de 18 a 24 anos era de 32,7%, mas apenas 25,2% já estavam em curso superior, né? Então, a questão de continuidade, né? O estudante sair do ensino médio e dar continuidade nos estudos, né, e para o ensino superior, né. Em 2018, a taxa de escolarização das pessoas de 18 a 24, independentemente do curso frequentado, foi de 32,7%, e por sua vez, somente, né, 25,2% desses jovens frequentavam um curso de educação superior, ou haviam completado esse nível, né. Entre os estudantes de 18 a 24 anos, 11% estavam atrasados, né, frequentando algum dos cursos da educação básica. Então, aquela galera que procura, né, recuperar o tempo perdido. A taxa de frequência escolar líquida da educação superior foi de 21,2% entre os homens e 29,3% entre as mulheres. Mais uma vez, né, questão do sexo, né, as mulheres, né, têm aí, no caso, uma taxa melhor do que a dos homens. Por cor e raça, esse indicativo foi maior entre as pessoas brancas do que as pessoas pretas ou pardas, né, que foi de 18,3%. Mais uma vez a questão racial. Então, gente, eu vou deixar aqui esses números com vocês, tá certo? A gente vai estar fazendo depois alguma atividade, né, em relação a esses dados. Vou deixar aí o site, tá? É a Agência de Notícias IBGE, né, tá? Vou deixar no arquivo, tá, o link para vocês estarem acessando. E eu quero exibir aqui uma apresentação em relação aos números, né, do censo durante, deixa eu ver aqui, ó. Aqui é uma sinopse, né, dos questionários que foram aplicados durante um censo escolar. Esse censo foi realizado, salvo engano, no ano de 2000 e... Deixa eu ver aqui. Resumo, ó. 2020. É uma pesquisa referente ao ano letivo, né, ao censo escolar de 2020, tá certo? Vou deixar também, tá, com vocês. Foram feitos alguns questionamentos, tá? Aqui você pode estar verificando os dados relativos à sua cidade, né, às escolas públicas, né, estadual, municipal e tal, né? Vou deixar também na aula da semana, tá? E eu quero aqui estar mostrando agora, fazendo uma pequena apresentação para vocês. Então, bem, eu estou aqui colocando a apresentação né, dos resultados do questionário que eu acabei de mencionar para vocês. Deixar disponível, tá, o arquivo do Excel com os dados. Lá você pode até estar verificando, né, como já mencionei, né, dados relativos à sua cidade, tá certo? Então, resultados do questionário, resposta educacional à pandemia da Covid-19 no Brasil.
Então, o que nós temos aqui, né? O Censo Escolar de Educação Básica é uma pesquisa estatística realizada anualmente pelo INEP em 2 etapas e em articulação com as secretarias estaduais e municipais de educação, sendo obrigatória aos estabelecimentos públicos e privados de educação básica, conforme determina o artigo 4 do Decreto 6.425/2008. Ok? Escolas que responderam à pesquisa. No total, 94%, né? 168.739 escolas responderam. Desse número, 97,2% são de escolas públicas, ou seja, 134.606 são escolas públicas e 34.133 são escolas privadas, 83,2%, né, do total. Né? Cenário do ano letivo de 2020, né? Eu quero informar aqui, né, essa primeira parte, diz o seguinte: número de escolas de educação básica por condição de ajuste da data do término do ano letivo, né? Em decorrência das medidas de enfrentamento, né? As escolas que fizeram ajustes, né? Do total, né? Veja que 95.949 escolas, ou seja, mais de 50%, não houve ajuste em relação ao término do ano letivo de 2020, né? Isso lá no ano, né, de 2020, né? Veja que desse total, né, acima de 50% eram públicas, né? Ok? E nas privadas, a maioria fizeram ajuste, né? O número de escolas de educação básica por condição, né, de suspensão das atividades presenciais de ensino-aprendizagem do ano letivo de 2020, com medida de enfrentamento da Covid-19, né? Ou seja, número de escolas que fizeram, né, que fizeram a suspensão de atividades presenciais, né? Então veja que a maioria, né, a totalidade, né, quase, vamos dizer assim, fez a suspensão, tá certo? Quanto à suspensão das atividades presenciais, esses dados aqui são fornecidos pela própria Unesco, né, do ano de 2020, né, números de dias com escolas fechadas. Para a gente ter uma noção aqui, né, isso aqui, esses dados vêm do período de março de 2020 a fevereiro já de 2021, né, em relação a alguns países, né. Isso aqui é número de dias com escolas fechadas, né. Veja que dentre os países, em destaque aqui nós temos a Índia, né, que passou 235 dias com as escolas totalmente fechadas, né. Aqui na América do Sul a gente tem o Chile e a Argentina, né, com 199 dias, né. Temos o México com 180, né, a Colômbia com 173, o Canadá com 163, a Austrália, né, com 125, que um país, né, que de certa forma foi uma referência ao longo dessa pandemia, né. A Alemanha apenas com 92 dias, né. Dinamarca com 76, a Espanha com 75, Portugal com 67 e a França com 43, né? Isso aqui, gente, é o total de dias com as escolas totalmente fechadas, tá certo? Então, a gente pode ter uma noção do comportamento do que foi, né, aqui no nosso país em relação aos demais países. Inclusive, né, a gente toma sempre como referência os países, né, de primeiro mundo, né? Vamos dizer assim, né? Então, em relação aos dias de suspensão das atividades presenciais de ensino-aprendizagem do ano letivo 2020, né, como que ficou, né, os dias de suspensão, né, os dias que ficaram suspensos, né? A gente pode ver que a média maior, né, ficou nas escolas públicas, né? Veja aqui, de 287, né? Nas privadas a média foi menor, não é verdade? Foi 248, olhando aqui pela legenda, tá certo? Aqui em relação ao número de escolas da educação básica, né, por condição de adoção de estratégias não presenciais de ensino, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Quem foi tanto que adotou estratégias não presenciais, né? Então, veja que a rede federal, né, ela adotou, né, na sua totalidade, né? Porque a gente pode estar observando. Ou, se não, né, bem pouquinhos, né? Veja que as escolas privadas também, grande parte, né? Então veja que como um todo, a gente for pegar o total, a maior parte, né, fez a adoção de estratégias não presenciais de ensino, né? Durante a totalidade, né? O percentual de escolas que não retornou às atividades presenciais no ano de 2020. Isso aqui, gente, muita polêmica, né, aconteceu em relação, até agora também a 2021, em relação ao retorno seguro, né, das atividades presenciais, né?
Veja que em destaque nós temos aqui a rede federal, que ela não retornou, né, em 98,4%, né, das suas unidades, né, as atividades presenciais no ano letivo de 2020. A menor quantidade foi da rede privada, foi apenas 70,9%. Ok? Em relação às redes municipal e estadual, a rede estadual foi 85,9%, não retornou, né? E na municipal 97,5%, né? Então, entre as duas, o maior percentual, né, entre a municipal e a estadual foi a municipal, né? Em relação ao percentual de escolas, né, ou seja, por estratégia adotada, escola, Secretaria de Educação, junto aos professores. Aqui é muito importante, porque nós que somos professores, a gente percebeu que alguns colegas, né, nossos, né, tiveram, vamos dizer assim, ficaram carentes nessa pandemia em relação ao apoio e suporte, né? Principalmente nossos colegas que trabalham na rede pública estadual e municipal, pelo menos, né, em algumas escolas, né, não todas, né? Mas a gente tem relatos aí de alguns colegas, né, gente que teve que se virar nos 30 para tentar, né, realizar o seu trabalho, né, com um mínimo de efetividade possível, né. Então vamos ver em relação, junto aos professores, né, realização de reuniões virtuais e planejamento, né, 97,1%, né, as escolas estaduais, né, adotou essas estratégias, né. No caso, o azulzinho são as escolas municipais, 85,8%, né, coordenação e monitoramento. Questão de reorganização, adaptação do planejamento, plano de aula, né, conteúdos específicos e tal. 92,6% das escolas estaduais, né, adotou. 89,9% das municipais. Treinamento para o uso de métodos e materiais de programas de ensino não presenciais, né. Na estadual foi bem maior em relação às municipais, né. Na estadual 79,9% e nas municipais 53,7%. Isso aqui, gente, não sou eu que estou dizendo, isso aqui é o censo, tá? O censo, né, escolar de 2020, tá? Em relação à disponibilização de equipamentos para os professores, né? Computador, notebook, tablets, smartphones, etc, né? Então veja que 43,4%, né, né, na esfera estadual e 19,7% na municipal, né? Então, em relação a esse suporte ao professor, veja que a rede municipal está, né, sempre menor, né, ok? Essa taxa aí, né? Em relação ao acesso gratuito ou subsidiado à internet, né, em domicílio, apenas 15,9%, isso aqui é, né, da rede estadual, e 2,2% da rede municipal. Gente, como é que se trabalha, como é que o professor, né, vai trabalhar justamente nessa pandemia aí, né, sem, vamos dizer, esse suporte, né, de internet. Olhem esses números aqui, né? É complicado, né? Muito complicado, tá? Então, aqui as estratégias, né, estratégia de comunicação e apoio tecnológico disponibilizada aos alunos agora, né, para a continuidade das atividades pedagógicas, né, durante a suspensão das atividades presenciais. Vamos ver aqui. Manutenção de canal de comunicação com a escola, né, e-mail, telefone, redes sociais. 92,1% das escolas da rede estadual, né, realizaram, né, essas estratégias. 77% da municipal. Manutenção de canal de comunicação direto com os professores, né, 93,4% da rede estadual e 82,3% da rede municipal, tá? Em relação ao acesso gratuito ou subsidiado à internet em domicílio, né, 21,2% na rede estadual e 2% na rede municipal. Mais uma vez a questão do acesso, né, à internet aí, né, ficando a desejar. Disponibilização de equipamentos para uso do aluno, computador, notebook, smartphone, né, 22,6% rede estadual e 4,3% rede municipal. Então, gente, os números, né, dizem tudo, tá? Nós que somos professores sabemos da dificuldade que foi, que é, né, trabalhar, né, ao longo dessa pandemia, tá? Lembrando, isso aqui são dados, não são
não é de nenhuma televisão, não é de nenhum blog, isso aqui é dados do próprio governo, tá certo? Do governo federal, tá? Percentual de escolas, né, por estratégias e ferramentas adotadas no desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem com os alunos durante a suspensão das atividades presenciais, né? Aqui fala, gente, da questão de transmissão de aulas, disponibilização de aulas previamente gravadas, né? Eu vou deixar esses dados aqui para que vocês analisem, tá? Os dados restantes, tá? Vamos fazer alguma atividade, eu vou deixar aí com vocês, para que vocês continuem a observar esses números, né, nessa apresentação, tá? E que a gente possa refletir um pouquinho sobre esses números, né, ao longo dessa pandemia. E detalhe, gente, né? Nós tínhamos uma realidade, né, antes da pandemia. Agora vamos ver a realidade pós-pandemia. Agora que está ocorrendo, né, o retorno, né, gradativo, mas está ocorrendo, né. Maior parte, muitos estados já, né, já estão retornando aí, né. Muitas escolas já retornaram. Vamos ver, né, como vai ser nossa realidade agora, né. O que os alunos, né, o que aconteceu, o que ficou, o que não ficou, né, de aprendizado. E vale o estudo, tá certo? Então, fica aí esses números aí pra gente refletir, tá certo? Beleza? Então, aqui, só para destacar também, que eu ia esquecendo, números interessantes aqui em relação às atividades síncronas, né? Atividades síncronas são aquelas realizadas ali instantaneamente, ou seja, ao vivo, tá certo? Veja só esses números aqui, ó, né? Em relação aos números de municípios, né? Aqui são os números de municípios que realizaram essas atividades. Veja, ó, 2.449, nenhuma atividade síncrona, ou seja, aquele encontro ao vivo, né, para tentar aproximar mais o professor do aluno, né? 390, né, até 9,9%, né, das atividades. 449 municípios, de 10 a 19,99% de atividades, né? E por aí vai, né? Então, gente, os números espantam um pouco, né? Essa realidade que foi na pandemia. Veja aqui esse mapa do Brasil, a gente pode perceber que ele está um pouco, vamos dizer assim, né? Se ele está um pouco avermelhado ou numa coloração tendendo ao vermelho, né? O que ele traz aqui? Traz as estratégias junto ao aluno, né? Percentual de escolas municipais, segundo o município, né, que realizaram aula ao vivo, mediadas pela internet e com possibilidade de interação direta. Então, olha só, a coisa de estudo. A gente viu aqui ao longo da apresentação em relação ao suporte, né, de acesso à internet, tanto a professor como a aluno, né? O tanto que ficou, né, também a desejar. Não é verdade? Então, como é que essas atividades síncronas iriam ser realizadas, né? Se esse suporte ficou a desejar. Tá certo? Não estou dizendo que não houve, não ocorreu em algum momento. Não. Ocorreu, alguns casos ocorreram, né? Mas isso aqui são dados, né, bem relevantes. Então, veja que um dos fatores para não ocorrer esse tipo de atividade é justamente a internet, né? Ok? E também, de fato, o trabalho do professor, né? Tá certo? Então, é isso. Vou deixar aí esses números com vocês, essa apresentação, tá? Ok. E a gente vai passar aí uma atividade para vocês em relação a esses dados, ok?